Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei, muitas pessoas vão dizer assim, Sérgio, você gravou um vídeo falando que o cônjuge lembra da esposa ou do esposo que deixou. Mas por que então que eles não voltam? Eu sei que esse é o primeiro pensamento, né? Se lembra, se faz comparação, se faz uma análise, se compara o amante com o marido, a amante com a esposa. Por que é então que não volta para casa? Porque, queridos, existe uma guerra sendo praticada e você não está observando que guerras existem resistências. A guerra não acontece assim, um bombardeia e o outro recebe lá tranquilinho. Vamos esperar o míssil cair aqui na minha cabeça, que pá, eu morro, acaba. Não é assim, querido. Enquanto você está atirando, o outro está atirando de volta. Enquanto um está mandando bala para um lado, o outro está mandando bala para o outro. É revidando. É o tempo todo revidando. Até que um se saia vencedor, até que um ou se renda ou o outro seja capturado. De alguma forma a guerra precisa acabar, mas a guerra ela não acaba por inércia de uma das partes. Não se vence uma guerra por WO. Não se vence uma guerra. Ainda mais contra o diabo, contra os prazeres carnais. Você não vai vencer uma guerra contra Satanás por WO. Por ele simplesmente não aparecer na disputa. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Se é isso que você está pensando nessa sua cabecinha, meu marido se lembra, então ele corre para mim. Não vai acontecer dessa forma. Sabe por que não vai acontecer dessa forma, querido? Porque tem um processo do qual eu e você precisamos passar, um processo do qual o seu marido, a sua esposa precisa passar, e nós queremos fugir disso. Sabe o que me faz lembrar isso? Uma resistência que atacou o apóstolo Paulo. A Bíblia vai contar ali no 1 Coríntios capítulo 12 que ele foi arrebatado, ele foi até o terceiro céu, teve um encontro com Deus, teve ali algo que ele nem pode descrever, mas aí a alma dele se ensoberbece. Ele começa a se achar, eu sou o cara, fui recrutado por Deus, estou aqui conversando com o pai e tal, aquela coisa toda. E aí quando ele desce, ele vai se achar o bonzão da parada. Porque apesar dos outros apóstolos terem andado com Cristo, eles não tiveram o privilégio de subir até o terceiro céu, ser revelado coisas das quais nem se pode falar, e ele vai se achar. E para ele não se achar, Deus faz com que ele venha ter um espinho na carne. Vai dizer, 1 Coríntios 12, 7, vai dizer assim, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ele entende o porquê daquele espinho na carne. Ele entende o porquê daquele sofrimento. Foi para que eu não me exaltasse. Porque se eu não tivesse esse espinho, eu iria me exaltar. Eu iria me achar o bambambam da parada. Então Deus manda, sim, um mensageiro de Satanás colocar um espinho na carne para que ele pudesse se manter estável. A Bíblia não relata por quanto tempo esse espinho permaneceu, se por toda a vida, se por um período de tempo. A Bíblia não nos conta isso, mas a Bíblia nos relata que existia uma razão para que ele passasse por aquele sofrimento. E nós estamos falando do apóstolo Paulo, um dos apóstolos mais geniais de toda a história bíblica, mas que vai sofrer sim, que vai passar por dificuldade sim. E a Bíblia vai dizer que ele ora 3 vezes. Nas 2 primeiras, ele não tem resposta nenhuma de Deus. Mas ele não para de orar porque ele não teve resposta. Na 3ª, ele tem a resposta. Mas a resposta não é o que ele quer ouvir. Tudo bem, Paulo, eu vou tirar esse espinho, tá tranquilo, você orou, você insistiu, eu vou tirar. Não, a resposta de Deus é, não, Paulo, não vou tirar. Você vai continuar com ele. Vai continuar com o espinho. Fique tranquilo que você vai continuar com ele. E aí, queridos, Paulo desanima e Paulo não prega mais. Não. Paulo continua pregando, apesar da resistência que ele é imposta, porque ele aceita o processo, mas continua do mesmo jeito. Agora, eu e você, nós não queremos aceitar esse processo divino. Nós não queremos aceitar que Deus está nos colocando numa situação para que haja mudança em nós. Mas nós queremos, de pronto, que se o marido lembra, então ele tem que sair correndo lá da amante e voltar. Nós não entendemos que ele vai passar por um processo e que existem várias resistências que ele precisa vencer para então chegar até nós.
voltar para casa. Tem a resistência da opressão maligna, os pensamentos aqui na mente dele o tempo todo, constantemente. Tem a resistência natural, que são os seus próprios sentimentos, o orgulho, a culpa, o medo, a vergonha, a dificuldade de se autoaceitar por tudo que fez com a família, com você, com os filhos. Tem tudo isso. Mas nós queremos que eles saiam correndo, feito cachorrinhos, e venham de volta para nós, sem entendermos que há um processo. Querido, se você não entender que existe um processo, e que esse processo vai se cumprir do início ao fim, você está na sua busca por algo errado. Você não entendeu nada de Deus. Porque Deus, ele não é teu escravo. Ele não é teu servo. Não inverta os valores. Não mude a ordem, os fatores das coisas. Na matemática, por aí, nós vemos que a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Mas na matemática divina, se você alterar a ordem dos fatores, Deus em primeiro, você depois, vai alterar sim o resultado das coisas. Consequentemente vai ter destruição na tua vida. Vai alterar. Não tem jeito. Então pare de achar que é tudo mamão com açúcar, que é tudo chupetinha no mel, que é facinho. Não é facinho. Existe um processo da qual precisa ser vivenciado, tanto você quanto o seu cônjuge. Você de um lado, você de uma forma, seu cônjuge do outro de outra forma, mas todos vão passar pelo processo, pelo crivo, pela olaria de Deus, e não tem como fugir. Não tem como fugir. Deus te colocou no deserto, querido, e Ele não vai simplesmente, porque você está sofrendo, porque você está chorando, Ele vai falar, não, tudo bem, fulaninho, estou te tirando do deserto agora, o processo não está acabado, você não está pronta, mas estou te tirando só porque você está chorando, porque você não está bem, porque você está... Para de mimimi, crianças, pare de fazer denguinho, berrinha. Está na hora de você crescer. A Bíblia vai falar sobre maturidade espiritual. Está na hora de você amadurecer e entender que você está passando por um processo. É doloroso, é difícil, cansa, injuria, a gente chora, a gente sofre, não é fácil, os filhos acompanham todo o sofrimento, sofrem junto, eu entendo isso, mas é um processo da qual Deus não vai te livrar porque você está chorando, da qual Deus não vai te livrar simplesmente porque você está passando dias difíceis, mas Ele vai te livrar quando o propósito dele estiver cumprido na tua vida, quando o propósito dele estiver pronto, selado, fechado, encerrado, aí Ele vai te livrar. Porque Ele não te impõe essa situação para que você viva sofrendo, mas Ele te impõe essa situação por uma razão, há um motivo, há uma necessidade desse sofrimento. Assim como na vida de Paulo, há uma necessidade no teu sofrimento, há uma necessidade naquilo que o seu cônjuge está passando lá neste momento, há uma necessidade pelo qual o seu cônjuge ainda irá passar, ainda irá sofrer, há uma necessidade. Não queira fugir disso, não ache que simplesmente o marido tem que lembrar e já voltar correndo, a esposa tem que lembrar e já voltar correndo. Há uma resistência da qual eles precisam vencer, e essa vitória começa por você, porque se você está aprendendo de Deus, vivenciando tudo de Deus, e mesmo assim você quer fugir das consequências, você quer fugir daquilo que Deus colocou sobre a sua vida para te mudar, porque você acha que o teu cônjuge não será diferente? Por que você acha que seu cônjuge não vai querer fugir da volta para casa? Por que você acha que o seu cônjuge vai querer voltar correndo? Se você quer se livrar o mais rápido possível daquilo que você está vivenciando para se chegar mais próximo de Deus, por que é que seu cônjuge não vai querer exatamente a mesma coisa? Ah, não, eu estou me lembrando da minha esposa, mas eu não quero me lembrar, porque se eu me lembrar eu vou querer voltar, e eu não quero voltar, então eu preciso apagar isso. Você acha que ele não vai tentar várias vezes eliminar o pensamento que ele tem de você, a lembrança que ele tem de você? Ele vai tentar eliminar isso todas as vezes que aparecer na mente dele. E como se não bastasse ele por si próprio tentar eliminar isso, o diabo vem com uma carga negativa, fazendo com que ele venha suplantar isso, trocar o pensamento, as lembranças, as boas recordações pelos momentos atuais que ele tem vivido.
Então não ache que é algo fácil, não ache que é algo simples, porque não é. É difícil, é complicado, é trabalhoso e você só vai vencer isso no reino espiritual. Quando é que você vai aprender que as coisas divinas são resolvidas em âmbito espiritual e não no âmbito carnal? Não é simplesmente, eu me lembrei e estou voltando. Não funciona assim, querido. Até porque você sabe que você teve processos difíceis na tua vida como casal e tudo mais, e você errou, você falhou, e muitos dos teus erros ainda não foram corrigidos por mais tempo que você esteja no deserto, porque você acha que vai ser do dia para a noite que o teu marido vai voltar para casa. Não vai. Querido, viva o processo. Viva. E o mais interessante é o finalzinho do texto aqui, ó. O versículo 8 vai dizer: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Queridos, olha a frase de Paulo. Paulo pede ao Senhor 3 vezes, e eu já vou encerrar aqui. Ele pede 3 vezes: Senhor, me livra desse espinho. Senhor, me livra desse espinho. E por 2 vezes não há resposta alguma. A terceira: Senhor, me livra desse espinho. Jesus responde para ele, Deus responde para ele: a minha graça te basta. Não vou te livrar. Não vou te livrar. A minha graça te basta. Sabe o que Paulo diz? Paulo não diz: Senhor, então não quero mais saber. Já que o Senhor não vai fazer, não quero mais saber. Escolhe outra pessoa, não estou nem aí. Paulo vai dizer: simplesmente pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque o poder de Deus está se aperfeiçoando na minha fraqueza. Ei, quando você não aguenta mais, o poder de Deus está se aperfeiçoando aí, nessa sua dificuldade. Não larga a mão, não desista, não é agora, querido, não é agora. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Se gloriei, sinta prazer